mais um Viva Bem nesta segunda-feira. Tá um pouquinho menos frio, né? Mas segunda passada a gente tava demais. E ainda bem que vocês ficaram comigo, né? E voltaram. Olha, nós estamos aqui com um assunto muito interessante, que é de praxe do Viva Bem. Nesse inverno, a gente contrai bastante, né? Gripe, resfriado, alergia. Mas você sabe qual que é a diferença da gripe, do resfriado e da alergia aí nesse meio? Bom, eu mesmo vou confessar para vocês que eu não sabia muito não. Mas agora nós vamos ficar com isso na ponta da língua com o doutor Jean Carlos Diego Pantarotto Pérez. Bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo ao nosso Viva Bem. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, Carol. Será muito bem-vindo nos nossos assuntos do Viva Bem, porque a gente tem que mostrar para esse pessoal como que é viver bem. E eu acho que está um pouco em falta. E a pergunta que não quer calar: qual é a diferença da gripe, do resfriado e das alergias? Carol, essa é uma situação que confunde muitas pessoas. Eu vou tentar explicar de uma forma fácil, de uma forma que todos consigam entender e, principalmente, para que as pessoas tenham tranquilidade em lidar com cada uma dessas situações. Porque aqui no Brasil, eu acho que não pode dar um ventinho também que o pessoal já fala, é gripe, tá resfriado, não põe o pé no chão. Então a gente fica perdido, né? Não sabe o que é um, o que é outro, o que é alergia. Isso que você falou, Carol, é uma das coisas que é um grande mito com relação a isso. Pé no chão, tomar gelado, isso causa gripe, isso causa resfriado. Então, já vou adiantar para vocês, não causa gripe, não causa resfriado, podem ficar tranquilos e, como as minhas mães dos meus pacientes já sabem, fiquem tranquilos que no fim sempre dá tudo certo. E eu vou mostrar para vocês, Carol. Posso falar a respeito da gripe, por favor, do resfriado? Então vamos lá. Gripe, em geral, é um quadro mais grave, é um quadro mais intenso, que causa uma prostração grande nas pessoas. Costuma vir acompanhada de uma febre alta, de muita dor muscular, dor de cabeça. Pode ou não ter tosse, pode ou não ter nariz escorrendo e, em geral, causada pelos vírus influenza A, B e C. Inclusive, é com estes vírus que são feitas as vacinas que tomamos anualmente. Os resfriados são quadros mais brandos, são quadros mais tranquilos, com uma febre mais baixa, pode até ter um pouquinho de dor no corpo, mas é uma coisa bem mais tranquila, dá uma certa prostração, mas não derruba a gente como uma gripe. A gripe, ela dura em cerca de quanto tempo? Mais ou menos uma gripe dura em torno de 7 dias. Desde o período de incubação e principalmente as manifestações dos sintomas, 7 dias até 10. Um resfriado, 3, 4 dias, então é uma coisa mais curta. Suave. Mais suave, exatamente. Suave. E quem causa os resfriados são outros vírus mais inofensivos. Rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, são vírus inúmeros, mas são vírus mais brandos, que o nosso sistema de defesa consegue responder um pouquinho mais rápido, efetivo e conter esse quadro que eles transmitem pra gente. Então, a gripe, ela dura mais, o resfriado, ele é mais leve, mas ambos são causados por vírus. Exatamente. Tá. Então a gente pode tomar sorvete? Lógico que pode tomar sorvete, pode tomar água gelada, pode andar com o pé no chão, pode. Aí entra uma ressalva.
Quando a gente se expõe a uma situação como essa, nós gastamos mais energia para o nosso corpo se aquecer. Se por acaso nós tivermos contato com algum vírus, ou que causa a gripe, ou que causa o resfriado, nós vamos ter que combater esse vírus. Quando o nosso corpo gasta energia para se esquentar e fica faltando um pouquinho de energia para combater esses vírus, talvez a gente possa ficar mais vulnerável. Não significa que nós não possamos fazer essas coisas. A gente fica mais vulnerável, mas tudo depende da nossa alimentação, de como a gente já vem carregando o nosso dia a dia, com práticas de atividade física, comendo direitinho, mantendo uma boa hidratação. Então, vai muito além do que botar o pé no chão, vai muito além do que simplesmente tomar uma água gelada. A gente traz uma bagagem, levando-se em consideração tudo que a gente tem feito para a nossa saúde, para nos deixar mais ou menos vulnerável. A questão da imunidade, ela entra, né, nesse quadro da gripe, porque o pessoal fala, tô gripada que a minha imunidade está baixa, mas o que vem a ser essa imunidade baixa? Vem da questão alimentar, a questão do seu dia a dia? Sem sombra de dúvida, Carol. A nossa imunidade, ela é um amplo painel. Ela envolve a nossa alimentação, a prática de atividades físicas, como eu já falei, uma boa hidratação e também, é lógico, um fator genético. Nós temos algumas crianças que realmente têm uma imunidade um pouquinho menor, ficam mais suscetíveis, e isso, aquelas crianças que precisam tomar muitas medicações, que precisam ir para hospitais frequentemente, essas merecem ser avaliadas por um especialista, alergista e imunologista, para investigar quadros recorrentes infecciosos e ver se ela já tem uma informação genética que faça com que ela seja uma portadora de uma deficiência imunológica. Assim como, por exemplo, a gente tem as deficiências imunológicas causadas por vírus. O vírus HIV, a gente sabe, ele destrói as nossas células de defesa. Mas isso é uma outra situação. Hoje, nós temos que nos preocupar, sem sombra de dúvida, em comer direito, em dormir direito, em se hidratar e fazer atividade física. Sem isso, não tem como corpo algum conseguir combater esse monte de agente infeccioso que nós temos contatos todos os dias. Então, a hidratação é de extrema importância nesse quadro da gripe e do resfriado. Sem sombra de dúvida. Hidratar adequadamente faz com que os nossos fluidos e as nossas secreções fiquem mais fluidas, menos viscosas, menos grossas, com mais facilidade de limpeza pelo nosso corpo. Então, estar bem hidratado, não tenha dúvida alguma, Carol, é fundamental para combater bem um quadro infeccioso. Doutor, e a alergia entra onde aí? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A alergia, Carol, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As gripes e os resfriados fazem parte de um espectro infeccioso. Então, é um agente que entra no nosso corpo e nós temos que combatê-lo. As alergias, elas podem cursar com manifestações semelhantes. Por exemplo, quando a gente fala em alergia, nós partimos do pressuposto que um alérgeno, pó, poeira, fumaça, pólen, pelo, caspa, fuligem, enfim, estes alérgenos vão entrar no nosso organismo e as nossas defesas entendem que isso é muito grave e a linhagem de resposta não tem nada a ver com as células de infecção que combatem as infecções. É outro tipo de linhagem celular. Então, quanto a isso, nós vamos ter manifestações, sim, parecidas com uma gripe, um resfriado. Nós vamos ter tosse, a gente vai ter um pouquinho de coriza, lacrimejamento muitas vezes, mas também, às vezes falta até um pouquinho de ar, o nosso corpo para se defender fecha tudo e começa a dar aquela situação de cansaço.
que a gente respira rápido e começa a ficar com falta de ar, isso pode ser um processo alérgico, desencadeado por qualquer um desses fatores. Quando nós falamos em infecções, as gripes e os resfriados, nós estamos falando de linhagem celular diferente, que vai agir no nosso corpo de uma outra forma, por outro mecanismo. Entendi. Porque o pessoal, eles andam confundindo muito, né? Que nem falavam que não podia andar descalço porque ia pegar gripe. Não pode tomar a friagem quando abre a geladeira porque pega gripe. Então, gente, não tem nada a ver. A gripe, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. A gripe, o resfriado, vírus. Exatamente. E a alergia, podemos classificar essas coisas do ar. Alérgenos. Isso. Tá. Gripe, resfriado, agente infeccioso, vírus. Alergia, um alérgeno. É isso mesmo. Os sintomas podem parecer, mas, na verdade, são coisas bem diferentes. Galera, então é o seguinte, vocês já estão antenados aí o que é gripe, resfriado e alergia, certo? Não saia daí, porque nós vamos num rápido intervalo e ainda nós temos que falar da H1N1, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvidas. Das vacinas contra a gripe, eu tenho muita dúvida. E como que a gente trata as crianças e os adultos, e os idosos, enfim. Então não saia daí que a gente já volta.